Olá, pastéis de nata lendários! Hoje vou contar-vos a lenda de Deladeu Martins, a portuguesa que fez do pão uma estratégia de guerra e inspirou o brasão de armas de Monção. Durante as guerras fernandinas, em que o rei de Portugal, Dom Fernando I, disputava o trono de Castela com Dom Henrique de Trastâmara, que viria depois a ser Henrique II de Castela, nasceu uma lenda que hoje se confunde com a história. O nosso rei, Dom Fernando I, disputava o trono de Castela na sequência do assassinato de Pedro I de Castela por Henrique, seu meio-irmão. Como o rei castelhano faleceu sem deixar herdeiros diretos e Dom Fernando era bisneto de Dom Sancho IV de Castela por parte materna, o nosso rei decidiu autoproclamar-se herdeiro do trono de Castela. Havia também outros pretendentes ao trono castelhano, como Pedro IV de Aragão, Carlos II de Navarra e João de Gante, ou John of Gaunt, Duque de Lancaster, este último por estar casado com Dona Constança, filha de Dom Pedro I. No meio de toda esta questão, ou confusão sucessória, as tropas de Dom Henrique de Trastâmara cercaram Monção no ano de 1369. O cerco castelhano a Monção já durava vários meses. A expectativa do inimigo era vencer a vila pela fome, já que não a conseguiria invadir e conquistar em condições ditas normais. E efetivamente, os habitantes de Monção já estavam a sofrer com o racionamento de recursos e em sério risco de muito em breve ficarem à fome, uma vez que já tinham poucos quilos de farinha no celeiro. Sentindo os habitantes de Monção presos entre a espada e a parede, reza a lenda que Deladeu Martins, a esposa do capitão-mor da vila, Vasco Gomes de Abreu, tomou uma decisão que à primeira vista podia ser confundida com loucura. Pegou na pouca farinha que ainda tinham e fez todo o pão que conseguiu. Iria Deladeu distribuir o pão pelos aldeões? Não. Deladeu decidiu dar o pão ao inimigo. Mas não gritem já traição. Deladeu tinha um plano. A inteligente e perseverante dama sabia que também o inimigo já não tinha muitos mantimentos e que muito em breve também ele passaria fome. Basicamente era um braço de ferro em que venceria quem morresse de fome primeiro ou que primeiro se rendesse para não definhar. Com isto em mente e com a coragem de quem arrisca tudo o que tem na encruzilhada do perdido por 100, perdido por 1000, Deladeu encheu o seu regaço com todo o pão que produziu. Subiu às muralhas da fortaleza de Monção e daí lançou o pão aos soldados castelhanos, gritando-lhes: a vós, que não podendo conquistar-nos pela força das armas, nos haveis querido render pela fome. Nós, mais humanos, e porque graças a Deus nos achamos bem providos, vendo que não estáis fartos, vos enviamos esse socorro, e vos daremos mais se o pedirdes. Conta-se que os castelhanos ficaram tão desconcertados com esta ação que a única explicação que encontraram para tal loucura foi a de que os portugueses, habitantes de Monção, teriam afinal muitos mais mantimentos que o imaginado e seriam capazes de subsistir ainda meses ao cerco antes de terem de se render pela fome. Assim, sem a esperança de que os portugueses se rendessem e acreditando que morreriam eles primeiro por falta de mantimentos, os soldados castelhanos levantaram o cerco e abandonaram as cercanias de Monção. Deladeu Martins utilizou a sua inteligência e argúcia e transformou o simples pão nosso de cada dia numa estratégia de guerra vencedora. O magnífico feito é até hoje relembrado e eternizado no brasão de armas de Monção, ilustrado por um campo verde e uma torre de prata, do alto da qual se erguem 3/4 de vulto de uma mulher jovem que segura em cada mão seu pão de ouro, e a legenda que reza: Deus o deu, Deus o há dado. E agora certamente estarão a perguntar-se, mas
De onde vem o tão curioso nome de Deuladeu? E haverá alguma relação com a foneticamente semelhante frase Deus o deu, Deus o há dado? Quanto à origem da frase, há quem especule ser apenas uma mera versão corrompida do nome da nossa heroína Deuladeu. E há também quem especule ter sido uma frase proferida pela heroína quando se dirigiu ao inimigo e lhe atirou o pão. Quanto à origem do nome de Deuladeu Martins, especula-se que se trate de uma alcunha derivada da própria lenda, ou de algum evento real escondido por detrás da mesma. Já o apelido Martins é provável que esteja correto, caso tenha mesmo existido uma pessoa real que serviu de inspiração para esta heroína. E esta é a lenda de Deuladeu Martins, a portuguesa que sozinha venceu todo um exército inimigo pela inteligência. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Muito obrigada por assistirem. Inscrevam-se no canal para não perderem novos vídeos. Façam like, dislike, comentem e sejam felizes. Um beijinho da portuguesa. Tchau!